diretamente o tutor. Aí eu... Eu acho que eu teria uma outra questão, talvez até para a gente já estar encerrando, inclusive que a professora falou da questão da formação, né, da graduação. Eu queria que a professora falasse um pouco do currículo da graduação com relação a essa abordagem, né, essa abordagem humanista ou abordagem perceptiva. O que a professora conhece em termos de Brasil, mas principalmente lá em Rio Claro? Como está sendo levada a nível de currículo mesmo? Tem disciplina, enfim. Eu estou afastada dessa parte, viu? Principalmente da graduação, de grade curricular, e tem que fazer junto com a grade curricular de Prudente, porque as duas da Unesp, vem ideias lá de cima, você tem que seguir. De início, eu tentei dar a percepção do meio ambiente, e aí consideraram que na graduação não. Por isso que eu dou na pós-graduação. Então, não é dado na graduação. Então, muitas disciplinas não foram dadas na graduação. Jogaram todos para a pós-graduação. Então, os alunos sentem falta de disciplinas que poderiam estar mais, vamos dizer, mais modernas, mais para frente, para não serem aquelas tradicionais. Mas eu não sei exatamente. Sei que já estão querendo mudar de novo, porque como nós temos esses currículos fechados, o aluno não pode, porque pretendeu uma época, né, o aluno organizar o seu currículo, então você encontra sempre dificuldade. Porque o ideal seria que o aluno pudesse, mas para isso o professor teria que oferecer a disciplina todas as vezes. Quando o curso era anual, ainda agora, quando é semestral, ele tem que oferecer a disciplina no primeiro e no segundo semestre. Para isso, precisa ter um corpo docente duplicado. Então, eu acho que isso nunca vai conseguir, viu? Vai ainda o aluno ficar fechado no currículo, na grade. E ele tem que fazer isso, tentou fazer, que fosse pré-requisito. Eu sei que a geologia lá em Rio Claro conseguiu dar uma virada, porque eles acham que precisa certas disciplinas básicas para eles poderem terminar. No caso da geografia, não. Eu sempre me bati na questão da graduação o seguinte: andando aí por esse Brasil afora, eu era muito convidada para discutir currículo de graduação. Fui para o Acre, fui para Bahia, fui em todos os lugares aí, Rio Grande do Sul, tudo. Eu sempre lutei por isto: dar disciplinas de geografia. Geologia é uma pincelada, sociologia uma pincelada, economia uma pincelada. O que tem que aprender é geografia. Eu cheguei a entrar em universidades federais que o aluno passava 2 anos sem ver geografia. Davam filosofia, davam antropologia, e tudo por quê? Porque o professor que era de filosofia não tinha para quem dar, então da geografia. E o grupo da geografia era mais fraco e aceitava. Então sempre me chamavam para eu ir lá brigar para essas coisas. E eu consegui muito isso. Por quê? E a minha posição é o seguinte: por que começar com uma... Preciso que tem que dar matemática antes de geografia? Por que precisa dar sociologia, economia antes de geografia? Não. A geografia precisa de conhecimentos afins a ela. Ela não precisa de base para você entender geografia. A economia não dá base para nós entendermos geografia. A antropologia não dá base para nós entendermos geografia. A geologia também não dá base para nós entendermos geografia. Para nós entendermos geografia, precisamos aprender geografia. E mesmo lá em Rio Claro, aí depois, quando os alunos detestavam no primeiro ano matemática. Eu digo, põe a matemática no terceiro ano, porque aí ele vai poder aproveitar
com o professor de matemática ou de estatística o que interessa para eles. Eles vão dar uma direção para o professor da aula. Ah, mas como que ele no primeiro ano vai aprender climatologia? Eu aprendi. Eu cheguei de cara e entrei na climatologia. De cara eu entrei na geografia urbana. Então, isso já mudaram lá. Eu não sei se estou falando isto, não sei se vocês também põem como base para a geografia as outras disciplinas. Não são base de geografia. A geografia não precisa de base no ensino superior, não precisa de base nenhuma. Nós precisamos de mais conhecimentos para eu poder trabalhar, conhecer o mundo aí. Eu preciso saber alguma coisa de economia, eu preciso saber alguma coisa de geologia, eu preciso saber alguma coisa de antropologia, seja lá o que disciplinas que você tem. Mas isso aparece no terceiro ano. Primeiro e segundo ano, nós temos que segurar o nosso aluno, que ele entrou para fazer geografia, para ele ter geografia. Não sei se eu estou falando para vocês, se isso está cabendo a carapuça ou não, mas é a minha posição. Eu fiz meu curso todo de geografia, trabalhava e não sabia nada de matemática. E eu era péssima? Não era. Depois eu senti que eu precisava de matemática, que eu precisava de estatística. Mas se vocês tiverem estatística no terceiro ano, vocês vão ter outra visão. Vocês já têm geografia e vocês põem o professor no lugar, viu? Não, se você está falando aí não me interessa. Me interessa isto, porque vocês sabem alguma coisa de geografia. Agora, ele começa de começo, vocês chegando calouros, e dá aquela coisa de estatística, a gente fica, eu não quero fazer, eu não vou me embora, imagina se eu entrei em geografia para fazer isso, de jeito nenhum. Ou pega geologia e o professor dá aquela geologia, aquela química, aquela coisa, ou vai dar só. Não pode, viu? Vocês precisam lembrar que o curso é de geografia. E a gente entra para aprender geografia, não as outras disciplinas. Não sei se pode falar. Eu sou coordenador do colegiado. Pode abrir para ele? Pode. É só de informação. Nós estamos exatamente num processo de discussão, não só uma chamada grade curricular, é exatamente isso que ela é, uma grade mesmo, que fecha, mas numa discussão que, afinal, por que aprender geografia? O que é que nós queremos com o curso de geografia? Né? Que alunos que nós pretendemos formar, que profissional nós pretendemos formar, tanto para o ensino quanto para a atuação enquanto geógrafo, pesquisador técnico. Então, está exatamente nesse processo. Foi muito oportuno essa pessoa colocar isso. Então, põe a matemática, as coisas, tudo lá no segundo ou terceiro ano, já quando ele vai formando, depois de formado, aí põe. Mas, apesar da senhora colocando isso, na sua fala anterior ficou claro, né, que é uma ferramenta importante. E eu sou uma das pessoas que detestam matemática. Em muitas ocasiões cheguei a achar que sou incapaz de compreender aquela linguagem. Mas reconhecer né? Então, mas se é uma ferramenta, se é uma linguagem, eu primeiro preciso ter a minha. Eu primeiro tenho que saber geografia, para depois pegar aquela ferramenta e usar na minha geografia. Mas não me darem a ferramenta antes, o que eu faço com a ferramenta? O que eu faço com a ferramenta? O que eu faço com a geologia? O que eu faço com a química? O que eu faço com a física? Não faço nada. Eu não sei nada de geografia. Muito bem, eu acho que nesse clima, né, que a gente vai encerrando, né, professora, a gente deixa para a professora Lívia, se quiser fazer assim uma mensagem final, e aí nós encerramos esse diálogo de hoje, que eu acho que foi assim extremamente, né, contributivo para falar de como se fosse de tributários, né, que é um grande encontro mesmo, né, e então, se a professora Lívia quiser passar uma mensagem final, e antes dela fazer a mensagem, a gente já faz o agradecimento a todos vocês, porque a gente sai com a mensagem dela. Agradecemos a professora Yoshio pelas suas grandes contribuições, professora Roselia Sherman, né, e
principalmente a professora Lívia por nos dar essa oportunidade deste encontro. E a partir da fala dela, da mensagem, nós vamos buscar os nossos caminhos, né? Buscando essas ferramentas, esses conhecimentos e tudo isso que a professora Lívia nos traz nessa aula inaugural do curso de Geografia. A minha mensagem é a seguinte: eu sempre fiz as coisas apaixonadamente. Eu considero que viver é paixão. Viver não é ficar olhando só ao mundo passar, a vida passar. É paixão, é viver dentro dali. E se vocês não tiverem paixão pela geografia, vão fazer outra coisa. Como o Carlos Augusto sempre dizia, vai lavar roupa, vai varrer a rua. Ele sempre dizia, vai fazer outra coisa, mas não venha fazer geografia. Porque a geografia é uma ciência tão complexa, tão ampla, tão maravilhosa, porque nós tocamos, todos os pontos nós tocamos. Então, o que vocês gostarem, vocês encontram dentro da geografia. Vocês encontram um ponto de contato com o mundo. E nós temos, eu considero, claro, o espaço é básico como o tempo na nossa vivência, no nosso mundo de todo dia. Então, continuem gostando de geografia, porque vocês veem, eu estou já era a época de eu me desencantar, mas não desencantei com a geografia. Cada vez mais, e principalmente aqui, de vendo vocês firmes aqui, me ouvindo ontem, eu queria agradecer esta oportunidade que a Universidade de Londrina está me dando de deixar as minhas palavras para a posteridade. Meu amor pela geografia. Obrigada pela paciência também, né, que eles tiveram, né? Oi, agora tem que tirar um negocinho. Como?